O ano de 1135 marcou um dos momentos mais tensos e decisivos da história medieval inglesa, quando a morte súbita do rei Henrique I deixou o reino em uma crise sucessória que ameaçava mergulhar toda a Inglaterra no caos político e na guerra civil. A questão da sucessão real não era meramente uma formalidade administrativa, mas uma decisão que determinaria o destino de milhares de pessoas e o futuro de um dos reinos mais poderosos da Europa medieval. Foi neste contexto de incerteza e tensão política que Estevão de Blois, sobrinho do falecido rei, tomaria uma das decisões mais audaciosas e controversas de sua vida ao reivindicar o trono inglês para si mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir este vídeo se você está gostando desta fascinante jornada pela política medieval. A situação política que Estevão enfrentou em dezembro de 1135 era extraordinariamente complexa e perigosa, pois sua reivindicação ao trono inglês desafiava diretamente os arranjos sucessórios que Henrique I havia estabelecido anos antes com o apoio formal dos principais nobres do reino. O rei morto havia designado sua filha Matilde como sua herdeira legítima, e os barões mais importantes da Inglaterra haviam prestado juramento solene de lealdade a ela, prometendo apoiar sua ascensão ao trono quando chegasse o momento apropriado. Este precedente de sucessão feminina era completamente sem precedentes na história inglesa e gerava considerável desconforto entre muitos nobres que duvidavam da capacidade de uma mulher para governar efetivamente em uma sociedade medieval dominada pela guerra e pela política masculina. A personalidade e as qualificações de Estevão para o reinado apresentavam tanto vantagens quanto desvantagens significativas que influenciariam profundamente sua capacidade de reivindicar e manter o trono inglês. Como sobrinho de Henrique I e neto de Guilherme, o Conquistador, ele possuía credenciais dinásticas legítimas que poderiam justificar sua reivindicação ao trono, embora essas credenciais fossem menos diretas do que as de Matilde. Estevão havia demonstrado competência militar e administrativa em suas funções anteriores como conde de Boulogne e havia estabelecido relacionamentos positivos com muitos nobres ingleses durante os anos em que serviu em várias capacidades no governo de seu tio. No entanto, a decisão de Estevão de reivindicar o trono também revelou aspectos de sua personalidade que se tornariam tanto vantagens quanto fraquezas durante seu reinado. Sua disposição para quebrar os juramentos de lealdade que havia prestado a Matilde demonstrou uma flexibilidade moral e política que alguns apoiadores viam como pragmatismo necessário, enquanto outros a interpretavam como uma traição fundamental que questionava sua confiabilidade como governante. Esta ambiguidade moral se tornaria um tema recorrente ao longo de todo o seu reinado e contribuiria para as dificuldades que ele enfrentaria em manter a lealdade de seus súditos. A cerimônia de coroação que ocorreu na abadia de Westminster em dezembro de 1135 foi cuidadosamente orquestrada para demonstrar a legitimidade da reivindicação de Estevão, mas também se tornou o palco para uma das confrontações políticas mais dramáticas da história medieval inglesa. Os nobres reunidos na abadia representavam os principais centros de poder político e militar do reino, e suas opiniões e decisões neste momento crucial determinariam se a transição de poder ocorreria pacificamente ou se o reino seria mergulhado em guerra civil e caos político. O ambiente na abadia estava carregado de tensão política, pois muitos dos nobres presentes haviam prestado juramentos solenes de lealdade a Matilde anos antes e agora enfrentavam a difícil decisão de honrar esses compromissos ou aceitar a nova realidade política representada pela reivindicação de Estevão. Esta tensão era exacerbada pelo fato de que Matilde estava ausente da Inglaterra no momento da morte de seu pai, estando em Anjou com seu marido Godofredo, o que criou uma oportunidade para Estevão agir rapidamente, mas também deixou muitas questões importantes sem resposta sobre as intenções e capacidades da herdeira designada. O questionamento da legitimidade de Estevão pelos nobres durante a cerimônia de coroação refletiu preocupações genuínas e profundas sobre as implicações de sua ascensão ao trono para a estabilidade política e a continuidade do governo inglês. Muitos dos barões presentes haviam servido fielmente sob Henrique I e haviam se beneficiado da estabilidade e prosperidade que caracterizaram a maior parte de seu reinado. Eles temiam que a quebra dos arranjos sucessórios estabelecidos pudesse levar a conflitos prolongados e desestabilização política que prejudicariam seus próprios interesses e os do reino como um todo. As objeções específicas levantadas pelos nobres incluíam questões sobre a validade legal da reivindicação de Estevão em face dos juramentos previamente prestados a Matilde, preocupações sobre as implicações de quebrar compromissos solenes feitos perante Deus e a Igreja,
e dúvidas práticas sobre a capacidade de Estevão para governar efetivamente em face da oposição que certamente enfrentaria de apoiadores de Matilde. Essas preocupações não eram meramente técnicas ou legais, mas refletiam uma compreensão sofisticada da política medieval e dos perigos inerentes às disputas sucessórias contestadas. O momento crucial da cerimônia chegou quando Estevão, enfrentando o ceticismo crescente e a oposição vocal de alguns dos nobres mais influentes, tomou a decisão de revelar o que alegava ser evidência definitiva de sua legitimidade para reivindicar o trono inglês. Com um gesto dramático que silenciou toda a Assembleia, ele apresentou o que declarou ser o selo real oficial de Henrique I, alegando que o rei moribundo havia entregado pessoalmente este símbolo de autoridade real como prova de sua intenção de que Estevão deveria sucedê-lo no trono. O selo real que Estevão apresentou era muito mais do que um simples objeto físico, era um símbolo poderoso de autoridade divina e legitimidade política que carregava enorme peso simbólico e prático na sociedade medieval. Na Inglaterra normanda, o selo real funcionava como a assinatura pessoal do rei e era usado para autenticar documentos oficiais, tratados e decretos reais. Possuir o selo real era considerado evidência tangível de ter recebido autoridade direta do monarca, e sua apresentação em um contexto como a cerimônia de coroação carregava implicações profundas sobre a transferência legítima de poder real. A reação dos nobres à apresentação do selo foi imediata e dramática, transformando completamente a atmosfera na abadia e alterando fundamentalmente a dinâmica política da cerimônia. Aqueles que haviam estado questionando abertamente a legitimidade de Estevão foram confrontados com o que parecia ser evidência física incontestável de que Henrique I havia realmente mudado de ideia sobre a sucessão e havia designado Estevão como seu herdeiro escolhido. Esta revelação colocou os nobres em uma posição politicamente difícil, pois continuar a se opor à coroação de Estevão agora poderia ser interpretado como desafiar a vontade expressa do rei morto. A autenticidade do selo e as circunstâncias de sua aquisição por Estevão permaneceram questões controversas que geraram debate e especulação entre cronistas contemporâneos e historiadores posteriores. Alguns relatos sugerem que o selo foi realmente entregue a Estevão por Henrique I em seu leito de morte, possivelmente como resultado de uma mudança de última hora na opinião do rei sobre a sucessão ou como reconhecimento das realidades práticas da situação política. Outros cronistas, particularmente aqueles simpáticos à causa de Matilde, sugeriram que o selo pode ter sido obtido através de meios menos legítimos ou que sua apresentação foi uma manobra política calculada para superar a oposição à coroação. Independentemente da verdadeira origem do selo, sua apresentação teve o efeito prático imediato de silenciar a oposição dos nobres e permitir que a cerimônia de coroação prosseguisse sem mais interrupções significativas. O poder simbólico do objeto, combinado com a habilidade teatral de Estevão em apresentá-lo no momento mais dramático possível, demonstrou sua compreensão sofisticada da política medieval e sua capacidade de usar símbolos e rituais para alcançar objetivos políticos práticos. A coroação que se seguiu foi conduzida pelo arcebispo Guilherme de Corbeil, que havia sido persuadido a realizar a cerimônia apesar de suas próprias reservas sobre a legitimidade da reivindicação de Estevão. O apoio do arcebispo foi crucial para estabelecer a legitimidade religiosa da coroação, pois na sociedade medieval a aprovação da Igreja era considerada essencial para qualquer reivindicação válida à autoridade real. A participação de Guilherme na cerimônia efetivamente deu o selo de aprovação da Igreja à ascensão de Estevão, embora esta aprovação viesse acompanhada de condições e expectativas sobre como o novo rei deveria governar. As promessas que Estevão fez durante sua coroação refletiram tanto suas próprias prioridades políticas quanto as condições que os nobres e o clero impuseram como preço de seu apoio. Ele jurou governar de acordo com as leis e costumes tradicionais da Inglaterra, respeitar os direitos da Igreja, e manter a paz e a justiça em todo o reino. Essas promessas eram típicas das cerimônias de coroação medieval, mas no contexto da reivindicação contestada de Estevão, elas assumiram importância especial como garantias de que seu governo seria legítimo e benéfico para seus súditos. A reação imediata à coroação de Estevão variou significativamente em diferentes partes do reino e entre diferentes grupos sociais e políticos. Muitos dos nobres que haviam estado presentes na cerimônia aceitaram a nova realidade política e começaram a fazer os ajustes necessários em suas próprias posições e alianças para acomodar o novo rei.
Alguns genuinamente acreditavam que a apresentação do selo real havia estabelecido a legitimidade da reivindicação de Estevão, enquanto outros simplesmente reconheciam que a oposição prática seria difícil e potencialmente perigosa dadas as circunstâncias. No entanto, a aceitação da coroação de Estevão não foi universal, e sinais de oposição começaram a aparecer quase imediatamente em várias partes do reino. Alguns nobres que haviam sido particularmente próximos a Henrique I ou que tinham laços pessoais fortes com Matilde recusaram-se a aceitar a legitimidade da nova coroação e começaram a fazer preparativos para resistir ao governo de Estevão. Esses primeiros sinais de oposição prenunciaram os conflitos mais sérios que se desenvolveriam quando Matilde finalmente chegasse à Inglaterra para reivindicar pessoalmente sua herança. A situação política na Normandia, a outra metade do reino anglo-normando, apresentou desafios adicionais para a nova autoridade de Estevão. Muitos dos nobres normandos haviam permanecido leais a Matilde e ao seu marido Godofredo de Anjou, criando uma divisão fundamental dentro do reino que Estevão havia herdado de seu tio. Esta divisão territorial complicou enormemente os esforços de Estevão para estabelecer sua autoridade e contribuiu para as dificuldades militares e políticas que caracterizariam todo o seu reinado. A administração que Estevão estabeleceu após sua coroação refletiu tanto suas próprias prioridades quanto as realidades políticas que enfrentava como resultado de sua reivindicação contestada ao trono. Ele foi forçado a recompensar generosamente aqueles que o haviam apoiado durante a crise sucessória, distribuindo terras, títulos e privilégios em uma escala que rapidamente esgotou os recursos do tesouro real que havia herdado de Henrique I. Esta necessidade de manter o apoio através de concessões materiais criou problemas financeiros de longo prazo que limitariam sua capacidade de governar efetivamente. O sistema de governo que Estevão tentou estabelecer também foi prejudicado pela necessidade constante de responder a desafios militares e políticos de apoiadores de Matilde e outros opositores de sua autoridade. Esta necessidade de focar em conflitos imediatos impediu o desenvolvimento de políticas administrativas de longo prazo e contribuiu para o declínio gradual na eficácia do governo inglês que caracterizou grande parte de seu reinado. A energia e os recursos que poderiam ter sido dedicados ao desenvolvimento civil foram constantemente desviados para propósitos militares e defensivos. A chegada eventual de Matilde à Inglaterra em 1139 transformou a situação política de uma disputa sucessória resolvida através de fait accompli em um conflito militar ativo que duraria mais de uma década. A presença física da rival de Estevão no reino deu aos seus apoiadores um foco para suas lealdades e uma alternativa viável ao governo estabelecido. Isto marcou o início do período conhecido pelos historiadores como a Anarquia, um tempo de guerra civil quase constante que devastou partes consideráveis da Inglaterra e demonstrou as limitações da legitimidade que Estevão havia estabelecido através de sua coroação dramatique. O conflito prolongado entre Estevão e Matilde revelou as fraquezas inerentes na posição política que Estevão havia estabelecido através da apresentação do selo real. Embora o selo lhe tivesse dado legitimidade suficiente para ser coroado e inicialmente aceito por muitos nobres, não foi suficiente para estabelecer a lealdade duradoura e incondicional que teria sido necessária para prevenir ou superar rapidamente os desafios à sua autoridade. A natureza contestada de sua ascensão ao trono continuou a assombrar seu reinado e forneceu justificativa contínua para aqueles que escolheram se opor ao seu governo. As táticas militares e políticas que Estevão empregou durante as guerras civis que se seguiram demonstraram tanto suas forças quanto suas fraquezas como líder medieval. Ele mostrou considerável coragem pessoal e habilidade tática em muitas batalhas, ganhando o respeito de cavaleiros e soldados através de sua disposição para compartilhar os perigos do combate. No entanto, suas qualidades como comandante militar não foram combinadas com a habilidade política e administrativa necessária para construir e manter as alianças duradouras que teriam sido necessárias para uma vitória decisiva sobre seus opositores. A resolução final do conflito sucessório veio através do Tratado de Wallingford em 1153, que reconheceu Estevão como rei pelo restante de sua vida, mas estabeleceu que o filho de Matilde, Henrique, o sucederia no trono. Este acordo representou um compromisso que permitiu ao país escapar do ciclo destrutivo de guerra civil, mas também demonstrou que a legitimidade que Estevão havia estabelecido através da apresentação do selo real não havia sido suficiente para garantir a continuidade de sua dinastia no trono inglês. O legado do reinado de Estevão e dos eventos dramáticos que cercaram sua coroação continuaram a influenciar a política e a cultura inglesas muito depois de sua morte em 1154.
A memória de como um selo real havia temporariamente silenciado a oposição nobre se tornou parte do folclore político inglês, lembrando as gerações futuras tanto do poder dos símbolos na política medieval quanto das limitações desse poder quando confrontado com realidades políticas e militares duradouras. A análise histórica dos eventos de 1135 revelou a complexidade da legitimidade política na sociedade medieval e as múltiplas maneiras pelas quais a autoridade real poderia ser estabelecida, contestada e mantida. O sucesso inicial de Estevão em usar o selo real para superar a oposição nobre demonstrou a importância dos símbolos e rituais na política medieval, enquanto as dificuldades subsequentes de seu reinado mostraram que tais símbolos deveriam ser apoiados por realidades políticas e militares substanciais para serem eficazes a longo prazo. O estudo da coroação de Estevão e dos eventos que a rodearam também forneceu insights valiosos sobre a natureza da nobreza medieval e os fatores que influenciavam as decisões políticas dos barões e outros grandes senhores do reino. A disposição dos nobres para aceitar a autoridade de Estevão após a apresentação do selo real demonstrou sua compreensão prática da política e sua preferência por estabilidade sobre princípios abstratos de legitimidade sucessória, pelo menos quando confrontados com evidência aparentemente convincente de autoridade real. A história dramática de como Estevão da Inglaterra usou um selo real para silenciar seus críticos e garantir sua coroação permanece como um dos exemplos mais vívidos de como os símbolos de autoridade poderiam ser mobilizados para alcançar objetivos políticos na sociedade medieval. O evento demonstra tanto o poder quanto as limitações dos símbolos políticos, mostrando como eles poderiam ser decisivos em momentos cruciais, mas também como deveriam ser apoiados por substância política real para manter sua eficácia ao longo do tempo. Esta lição sobre a natureza da legitimidade política e o papel dos símbolos no exercício da autoridade continua relevante para o entendimento da política tanto medieval quanto moderna.